Bom, pessoal, nossa aplicação já envia dados da tela para o banco de dados. Então, quando o cadastro já vai direto para o banco de dados. E se a gente quisesse pegar as informações do banco de dados e mostrar em tela, como é que acontece? Então, na aula de hoje, a gente vai mostrar aqui, por exemplo, o total de categorias que existe na base de dados, para ficar aqui abaixo da tabela. Então, para isso, eu vou criar aqui um label, né? O usuário não vai digitar o total, vai ser exibido, vem lá da base de dados. Esse tamanhozinho aqui. Vou editar o texto, né, para ficar o texto em branco, sem nenhum. Mas vou aumentar aqui o espaçamento. Pronto. Vou mudar a variável, né, que está JLabel. Eu posso colocar, né, label total. Pronto. Então, o que vai aparecer aqui nesse campo? Vai aparecer a quantidade de categorias que existe na base de dados. Vou mudar aqui a propriedade para que a fonte dela seja branco e ela seja itálica. Pronto. Prontinho. Então aqui dentro, né, dessa label total, eu vou consultar na base de dados e mostrar aqui dentro o total. Como é que eu faço isso? Para calcular o total de categorias que existe no banco de dados. Vamos aqui abrir o banco de dados. Então no meu banco de dados, vou aqui para criar uma consulta. E se eu quiser ver todas as categorias, é simples, é um select asterisco from categoria, o nome da minha tabela. Categoria. Então, posso executar. E trouxe aqui. Só que eu não quero os registros, só quero o total. Como é que eu faço isso? Então, eu venho aqui. Ao invés de ser asterisco, eu vou colocar a palavra count, de contador, né, para contar. Abre e fecha parênteses, coloco no asterisco e vou executar. Pronto, ele retornou aqui uma coluna chamada count, com o resultado 4. E é esse 4 que eu quero exibir aqui na tela. Nessa parte aqui de baixo que vai aparecer esse 4. Só que o nome está count, né? Seria melhor se a gente renomeasse esse aqui para aparecer, por exemplo, o nome total. Acho que fica mais semântico. Então, as, um apelidozinho para ele se chamar total. Pronto. Então, total, coluna total, vai ter o valor 4. Agora é só pegar esse resultado e exibir na nossa aplicação. Para isso, a gente precisa se conectar com o banco de dados e fazer essa consulta, né? Então, vamos fazer agora o processo contrário que a gente fez antes. Venho aqui em DAO. Aqui no final já tem um método para cadastrar, que ele se conecta com o banco de dados, faz a inserção, né, prepara o SQL e executa o SQL. Vamos fazer algo parecido. Vou chamar um método aqui, é público, né, porque outra classe que vai acessar ele, public, e ele vai retornar um número. Então, public int. Eu vou chamar isso aqui de contar total categoria. Contar o total. Pronto. Vai receber algum parâmetro? Não, né? Na hora que eu chamar isso aqui, ele vai. Não precisa de categoria, não precisa de nenhum parâmetro para poder rodar essa funcionalidade. Então, a primeira coisa que eu faço é conectar com o meu banco de dados. Então, eu vou repetir esse código aqui. Pronto. Conectar com o meu banco de dados. Ele está reclamando aqui porque esse conectar ele pode lançar uma exceção, né? Então aqui vou tratar esse lançamento. Prontinho. Agora vamos preparar o nosso SQL, que vai ser executado na base de dados. Simples. Vou criar aqui uma string, string SQL, né, do contador, count é igual. E aqui eu vou passar todo o meu script SQL, o mesmo que eu usei lá no banco de dados, né? Então vou voltar lá.
o mesmo que eu usei lá na base de dados. Então, select count asterisco vai se chamar de total, o resultado vai se chamar total, da tabela categoria. Pronto, esse é o meu SQL que vai ser executado. E aí eu tenho que preparar essa minha consulta, né, SQL aqui. Vai ser a mesma coisa aqui do de cima, só que o SQL agora vai ser esse SQL de contador. Perfeito. E vou pedir agora para ele executar essa consulta. Então, essa mesma coisinha aqui ou não? Não. Aqui eu peço para ele executar, mas eu quero um retorno dessa consulta. Então, como eu quero que ele execute, me traga o retorno para poder mostrar em tela. Então, aqui vai ser um execute. Aí eu coloco aqui consulta. Só que vamos botar no inglês. Query. Pronto. Vou preparar aqui a consulta. Vou pedir para ele executar uma consulta. E o resultado dela, a gente vai armazenar numa variável do tipo result7. Tá? Então, a variável aqui que vai armazenar esse valor é do tipo result7. Eu vou chamar aqui de resultado. Então, dentro da minha variável resultado, vai conter o retorno da consulta SQL. E aqui está vermelhinho, porque eu preciso importar. Aqui não apareceu nenhuma opção. Vou aqui em cima e import java.sql result7. E aí esse aqui é maiúsculo. Pronto. Então, dentro do resultado, a gente já vai ter o valor da consulta. E aí, a gente tem que saber se vai retornar alguma coisa, né? Então, se o meu resultado, né, do result7, para a gente pegar o valor, a gente tem que pegar dentro da variável resultado o próximo valor. Então, se tiver o próximo valor, a gente pega, né, o que tem dentro. Então, poderia muito bem fazer o seguinte: criar uma variável int. O total é igual a resultado ponto get. Então, eu vou pegar uma coluna que vai retornar get, e essa coluna vai ser uma coluna de inteiro, né? O banco de dados está me retornando um inteiro, e a coluna que eu vou pegar do resultado vai ser chamado total. Pronto. Então, o que eu estou fazendo aqui? Criei minha consulta, preparei ela para ser executada, executei a consulta, o resultado da consulta eu coloquei nessa variável. Então, aqui poderia ter vários campos, né? Então, aqui eu digo que eu quero, qual é o campo que eu quero, né? Retornado da consulta. Então, vai ser o total. E ele é do tipo inteiro. E eu vou armazenar o valor desse resultado dentro dessa variável total. Tá bom? E aí, por fim, eu vou retornar ele. Return a variável total. Pronto. Então, simples assim, pessoal. Prepara a conexão, executa a consulta, pego o resultado da consulta, e aí eu tenho que dizer quais colunas e coloco aqui dentro, né, de outra variável e retorno a variável. Pronto, então o meu DAO já se conectou com o banco de dados e retornou. E ele vai retornar isso lá para o meu service, né? Então, ou poderia se conectar já direto com o controller, mas vamos passar aqui para o nosso service. Então, o nosso service vai ter um método agora, né, como se fosse nossas regras de negócio, vai ser público int contar o total de categorias. O que é que vai ter nele, pessoal? Nele vai ter o nosso DAO, né, a instância aqui do categoria DAO. Então, categoria DAO. Eu vou chamar ele aqui de DAO, é igual a new, né? Vou criar uma nova instância aqui do categoria DAO. Feito isso, eu vou pedir para retornar, olha, retorne,
esse meu DAO ponto contar total. E aí, como isso aqui pode lançar uma exceção, né? Então aqui a gente também pode lançar aqui a exceção. Pronto, está aqui o nosso service. E aí o nosso controller vai se comunicar com o service para pegar esse resultado daqui. Então eu vou pegar aqui. Vou criar um novo método aqui, public buscar valor, buscar total de categorias. E aqui agora ele vai se comunicar com o nosso service. Certo? Ó, então, quando eu instancio ele, eu já tenho aqui o categoria service já disponível instanciado. Então, posso vir aqui, categoria service ponto contar total de categorias. E aí, qual o retorno dele? Né? Vai retornar o valor da variável inteiro, return. Pronto, vai retornar isso aqui. E aí, vou só colocar aqui, né, que ele pode ser que ele lance uma exceção. Feito isso, agora nossa tela de categorias tem que buscar chamar o controller, que vai chamar o SES, que vai chamar o DAO, e assim acontece a comunicação entre essas camadas. Então, dentro do meu categoria, aqui na parte de source, vou procurar algum lugar. Opa, deu uma bugada aqui, né? Vou procurar algum lugar para escrever um método. Pode ser aqui antes do main. Então, eu vou aqui criar um método para isso. Então, o que é que o meu método vai fazer? Vai ser um método privado, né? Então ninguém vai acessar esse método a não ser a própria classe, a própria tela. Vai ser um método privado, não vai retornar nada. Vai se chamar atualizar total de categorias. Então o que é que eu quero que esse método faça? Eu quero que esse meu método ele se comunique com a minha categoria controller. Se comunica com a minha categoria controller. Chame o método buscar categoria e pega o resultado desse método e exiba lá na tela, nesse meu campinho aqui, essa minha variável LB total. É isso que eu quero que ele faça. Então, vamos lá. Então, vou instanciar aqui, igual eu faço aqui, né? Aciona controller. Pronto, aciona controller. Vou chamar o meu método controller. Ponto. Opa. O nome da variável é esse, né? Categoria controller. Ponto. Olha, buscar total de categorias. Prontinho. O resultado disso eu vou colocar dentro de uma variável. Int total. É igual a isso. E aqui tá você, olha, mas aqui pode lançar uma exceção. Agora sim eu quero tratar essa exceção. Então eu vou selecionar a segunda parte. Porque pode ser que dê algum erro na hora de buscar o total da categoria, né? A consulta é errada, o banco de dados está indisponível. Pode ser que esteja alguma coisa errada. Pronto. Aí selecionei automaticamente, ele já fez aqui, né? Então ele vai tentar buscar as categorias. Caso dê algum erro, o que a gente faz? A gente pode aqui tratar depois. Mas se der tudo certo, né? Se ele buscar o total, então eu quero mudar o texto que vai aparecer aqui dentro dessa minha variável LB total. Eu quero mudar o texto dela. Então, quando buscar, eu quero pegar esse LB total e mudar o texto. Então, quando eu quero pegar o que a pessoa digitou lá dentro, eu uso o getText. Quando eu quero do código mudar, eu uso o setText. Ponto setText. Qual é o texto? Colocar total de categorias, dois pontos, mais o valor da variável total. Caso dê algum erro, eu não vou querer mostrar uma mensagem grande, né? Erro ao contar o total de categorias. Não. Eu quero só mostrar um textinho para isso. Então, LB total, setText. Eu vou colocar aqui, ó, erro ao contar categorias. Então, se der tudo certo, ele vai mostrar aqui embaixo. Se não, vai mostrar embaixo aqui outro texto. Pronto. Mas só de eu rodar a aplicação, vou rodar aqui categorias.
Olha, não apareceu nada. Por quê? Porque esse método aqui não foi chamado. Ele não está sendo usado. Se eu passar o mouse, ele aparece aqui em cima, ó. Ele nunca foi usado, né? Então, como é que a gente vai usar ele? Então, quando iniciar a aplicação, eu quero que seja atualizado o total de categorias. Então, copio o nome do método e vem aqui, olha, tela categorias. Assim que você iniciar os componentes na tela, eu quero que você chame esse método, atualizar total de categorias. Então, assim que iniciar a tela, vai ser chamado esse método. Esse método vai instanciar o controller, chamar o método buscar categorias, que o buscar categorias vai chamar um service para isso, que vai ter aqui uma regra de negócio e contar total aqui, né? Vai chamar o DAO. O DAO vai conectar com o banco de dados, preparar a consulta SQL, fazer o resultado da consulta SQL e aí pegar do resultado da consulta a coluna total, colocar dentro dessa variável e retornar essa variável. Quando retornar essa variável, vai retornar para o service, que o service vai retornar para a controller e a controller vai retornar para a tela, para a variável total. E aí, com esse resultado, eu vou mudar uma label para esse textinho aqui. Se der algum erro, vai aparecer esse outro. Vamos ver se funciona. Rodar. Opa! Erro ao contar categorias. E aí, o que será que deu errado? A gente não sabe o que deu errado. Vamos tentar descobrir? Para me descobrir, pessoal, eu vou assim, olha, qual é o erro que está acontecendo? Então, eu vou imprimir aqui qual é o erro que está acontecendo. Sort, e vou imprimir a variável x, que é para saber qual é o erro que está acontecendo. Vou rodar minha aplicação. E ó, não conseguiu encontrar o meu drive. Por quê? Porque hoje mais cedo eu excluí do meu computador. E aí automaticamente não está mais aqui aparecendo meu JDBC. Vou aqui baixar e instalar de novo no meu projeto. Pronto, como vocês podem ver, agora sim coloquei de novo aqui o Postgres. E aí já é um aprendizado, pessoal. Instalou aqui, mas não apague do seu computador, tá bom? Senão vai sumir do projeto também. Agora sim, ó, o meu drive está aqui de volta do Postgres. Vou clicar aqui para rodar. E deu erro. Opa! O que já deu erro aqui, ó? O result set não está posicionado corretamente. Talvez você precise chamar um next. É isso mesmo. Então eu vou vir aqui, já me disse o que é que eu tenho que fazer. Eu tenho que chamar um next justamente para ir para o próximo resultado. Então eu venho aqui no meu DAO, faço o seguinte: resultado, eu quero o próximo resultado, né? Então ponto next. Pronto. É isso que ele pediu. Vou rodar novamente. E agora sim, ó, total de categorias 4. Então foi preciso colocar esse resultado .next justamente para ele procurar a primeira linha do resultado. Então já apareceu aqui. E quando eu cadastrar um novo, por exemplo, saúde, que é uma despesa, vou salvar. Foi cadastrado com sucesso. A quantidade agora é 5. Mas em tela está aparecendo 4. Por quê? Quando eu clicar em salvar na minha tela, eu tenho que chamar esse método de novo para fazer novamente a consulta para buscar o total de categorias. Então, quando iniciar a tela, eu vou buscar o total de categorias, mas quando eu salvar, cadastrar uma categoria, eu também tenho que buscar isso. Então, depois que eu cadastrei com sucesso, eu vou chamar o meu método de atualizar o total de categorias, que ele vai justamente buscar novamente o total e mostrar aqui em tela. Vamos ver se isso vai funcionar. Vou rodar a aplicação. Total de categorias 5, né? Quando iniciou a tela, ele já foi lá no banco de dados e fez a consulta. Vou clicar aqui em novo e vou colocar agora
sem criatividade, tá? De categorias. Educação. Educação. Esse aqui vai ser também uma despesa. Vou salvar. Quando eu clicar no salvar, ele vai salvar na base de dados e chamar o método atualizar total categorias. Opa, categoria cadastrada com sucesso e o númerozinho aqui embaixo, ó, já apareceu, 6. E é isso aí, pessoal. Então a gente finaliza essa aula mostrando aqui o método na tela, que faz uma consulta, né? Passa para o controller, que passa para o service, que passa para o DAO. O DAO estabelece a conexão, faz a consulta, pega o resultado da próxima linha e aí exibe aqui, pega o resultado, coloca numa variável, retorna e aí é exibido em tela. Até a próxima aula.